Renan, depois você abaixa um pouco a luz da plateia? Não, um pouco. Tá bom? Bom, tá, a gente vai fazer o seguinte, quando os convidados subirem ao palco, eles vão orientar aí o grau da luminosidade, tá bom? Oi, boa noite. Obrigada aí pela compreensão, a espera. A gente fecha o sábado glorioso com uma noite que nos surpreendeu muito. A gente conseguir fazer um casamento, assim, uma junção de dois autores, assim, que em cada área, né, são estrelas de sua área e são referências, cada um na sua atuação, no seu segmento de atuação, mas ambos, assim, amam por demais e compreendem por demais a poesia, a canção, né, a literatura. Então, é um presente a gente conseguir juntar essas duas pessoas. Eu gostaria de chamar o poeta, premiadíssimo, ensaísta, curador, professor Eucanaã Ferraz. Nós já tivemos a oportunidade de trabalhar juntos exatamente numa antologia, que era o Veneno Antimonotonia, uma homenagem ao Cazuza, em que a gente provava que poesia, que música também é poesia, né? Essa dobradinha que muita gente acha que a letra da canção não é poesia, né? Bom, e integrando a mesa, nossa musa, uma artista queridíssima, poderosíssima, voz magistral, mas mais do que apenas essa voz, né, encantadora, ela tem agora manifestado ultimamente com tanto poder, né, uma reflexão, as memórias. Ela acabou de escrever um livro há 2 anos, muito bom, que conta histórias profundas e que nos faz refletir sobre a música brasileira também. E nos deu a alegria de aceitar o convite para participar dessa feira. Muito obrigada, Zélia Duncan. Mediando a mesa, um repórter que também é uma referência quando a gente fala em música, que é o Leonardo Lixotti, grande repórter. Obrigada. Alô, alô? Estamos ouvindo. Bem, boa noite. Sou Leonardo Lixotti, sou jornalista, crítico de música, e é um prazer enorme estar aqui na quinta edição da Feira Literária Internacional Tiradentes, a FLIT. E um prazer expandido estar do lado dessas figuras aqui, que eu, como jornalista, tive a oportunidade de conversar algumas vezes nos últimos anos, e sempre conversas grandiosas, e a gente vai ter um tanto disso aqui hoje, essa noite. São 2 pensadores da palavra, 2 pensadores da canção, 2 pensadores da poesia. Então, acho que a gente pode, sem mais delongas, começar logo essa conversa. A primeira pergunta que eu queria fazer para vocês, a primeira coisa que eu queria propor, era pensar como é que a canção, o que a canção, que é essa forma de uso de palavra que cruza, de alguma maneira, como criador, como ouvinte, a trajetória de nós 3 aqui, né? Como é que a canção, o que a canção tem de especial e de tão sedutor que encanta vocês, seja como criadores ou como ouvinte, como amante da canção? Queria que você falasse um pouco disso, Zélia, primeiro, para começar. Boa noite, gente. Já começou com uma pergunta. É difícil saber, né? A gente nasceu e a canção estava lá, né? Eu venho de uma casa, eu tenho uma mãe que tem uma linda voz. Meu pai também tinha uma linda voz, mas meus pais se separaram, eu tinha 12 anos. Mas, enfim, ele não deixou de ter uma bela voz. Mas é que eu convivia mais com a minha mãe, que tinha um caderno de letras de música.
e ela ia escrevendo, tanto que o Eu Me Transformo em Outras eu dedico a ela, é um álbum meu, anos depois eu dedico a esse caderno. E ali já estavam as canções, as letras, e uma casa onde a poesia, por conta do meu avô, era muito... Eu sei muitas coisas de cor por causa disso. Então, se falava muita poesia pela minha mãe, muito, esse avô e tal, isso foi passando entre os irmãos. Meu pai também gostava muito de poesia, mas isso eu vim saber depois. Então, é muito difícil saber quando que isso entrou em mim. Parece que sempre esteve, sabe? No meio do meu pensamento já estava uma canção. Depois eu fui entender que isso é uma linguagem extremamente brasileira e que a canção significa a melodia junto com a letra, nunca separada. A canção é a letra e a melodia. E isso foi nos caracterizando demais, né? Então eu comecei a ouvir as cantoras, como Elisete Cardoso, eu nasci muito mais velha do que eu sou. Eu fui conseguindo ficar mais nova com o passar do tempo. O meu repertório era o repertório da minha mãe. Então, eu cantava coisas que não eram apropriadas para a minha idade, por causa desse repertório muito denso, muito adulto. Então, sabe, para mim a canção é a gente, né? A canção é o nosso dia a dia, essa mistura maluca lá de trás, né? Que nós temos dentro de nós, essa melancolia da música portuguesa, né? Com a influência fortíssima e sensacional da cultura africana e indígena, que somos nós. Então, é difícil dissociar, mas eu só sei que é uma carteira de identidade, né, da gente. A gente tem que ter muito orgulho disso. Assim. Não sou nem um pouco isenta para falar, porque eu vivo disso, mas como brasileiros e cidadãos, a gente está precisando muito de um patriotismo real, e eu acho que a cultura já é um bom começo para a gente ter esse amor de volta, né? Sim, e a canção como alvo desse amor, assim, a canção como bandeira, né? É uma grande bandeira para a gente pensar o país e pensar esse orgulho que a gente pode ter cabe dele. todo mundo, né? E Eucana, fala um pouco disso, a canção como esse espaço de desenvolvimento e de brincadeira, de criação que a palavra pode exercitar ali. Esse espaço, o que a canção tem de tão especial para ter seduzido tanta gente especial, tanta gente grande, tanta gente criativa no nosso país, obviamente pelo mundo inteiro, mas em especial no nosso país. Boa noite. É muito bom estar aqui e estar com vocês dois, com o Léo e com a Zélia. Obrigado o convite. Eu estive aqui no ano passado, na plateia, não era aqui, mas estava na plateia. Vim, gostei demais, e esse ano a Esa Pessoa teve a deliciosa ideia de me convidar para vir para o lado de cá. Na verdade, Léo, eu vou falar um pouquinho a partir do que falou Zélia, porque as histórias são muito parecidas. Minha mãe cantava e canta lindamente, tem uma voz linda, e meu pai também cantava bonito. Mas, sobretudo, a minha mãe é a voz que eu tenho na minha memória, na minha formação. É como se eu tivesse sido formado mesmo pela voz da minha mãe. Quando eu escrevo, é como se eu tivesse a voz dela como som, assim, sabe? Como se eu quisesse, na escrita, trazer aquela voz. E o repertório, como você disse, era um repertório que não era um repertório para criança. E eu me lembro, desde muito menino, eu punha a cabeça no colo dela e dizia, canta uma coisa para mim. E ela dizia, qual? Eu dizia, da Maísa, porque eu achava que todas as canções eram da Maísa. Eu achava que só existia a Maísa no mundo. Então, assim, todas eram da Maísa, e ela cantava. E o repertório era coisa do tipo... Nossa, cortar os pulsos. Garçom, apaga essa luz, que a mágoa, que eu quero ficar sozinha. Eu desconfio que o nosso caso está na hora de acabar. Ouça, vá viver. A sua vida, algum outro bem. Mas eu tinha, sei lá, 8 anos. Eu nunca... Garçom, apaga a luz, eu não sei o que é garçom. Eu quero ficar sozinho. Eu não queria ficar sozinho, eu não acho que a luz apagada. Eu tinha medo, era criança. E as canções falavam de traição, vingança, ciúmes. Eu não sabia de nada disso. Mas a voz operava uma coisa que estava além do significado das palavras. Eu não entendia que sentimentos eram aqueles, mas a voz e a canção, ou seja, aquelas palavras naquele
naquela ondulação, naquela toada, com aquela garçom, garçom. Então, aquilo tudo era uma coisa mágica. E aquilo era uma coisa totalmente encantatória para mim. Era uma experiência mágica. E muito tempo depois foi que eu fui começando a entender, na verdade, que eu já estava formado para uma coisa que depois eu vim desenvolver, meio sem entender como aconteceu, enfim, que foi, de fato, me dedicar à palavra sem a parte da música, não é a palavra só no papel, no silêncio. Mas é como se eu tivesse, na verdade, me formado lá. Então, eu acho que, agora tentando pegar um pouquinho da sua pergunta, que é muito complexa, mas eu acho que os brasileiros sempre tiveram uma coisa muito especial, que é uma formação muito sofisticada pela via da canção. E aí uma imagem que sempre me vem à cabeça, de novo minha mãe. Eu me lembro quando ela cantava, e a imagem era essa, da Dolores Duran. Ah, você está vendo só... E ela, quando dizia, as flores na janela sorriam e cantavam por causa de você. Eu disse, mas as flores sorriam e elas cantavam, mas flor não sorri, flor não canta. E eu olhava para as flores e elas não sorriam e nem cantavam. Mas naquela canção elas sorriam e cantavam. Eu entendia o que é as flores sorrindo e cantando. Eu entendia que tinha alguma coisa diferente acontecendo, que não era a descrição daquelas flores que eu via na rua, ou no jardim, ou num vaso, porque elas não riam e nem cantavam. Mas elas podiam rir e cantar, eu podia dizer, entendeu? A palavra podia dizer aquilo sem aquilo acontecer, e aquilo não era mentira. Não é que as flores não sorrissem nem cantassem, de algum modo elas sorriam e cantavam, mas elas só sorriam e cantavam quando as palavras diziam aquilo. Então, de algum modo, eu comecei a entender que as palavras tinham, de fato, um poder de fazer uma realidade que não era a realidade que eu via. Então, eu comecei a entender, então tem uma coisa que é o que eu vejo, existe uma coisa que eu não vejo, então tem o visível, o invisível, tem o silêncio, tem a imaginação. Um garoto que não tinha livros de literatura em casa, e que, de fato, toda a minha formação emotiva, afetiva, intelectual, aconteceu com canção popular, exatamente assim, a mãe cantando, o pai cantando. Aí, elas estragaram a gente para sempre. Totalmente. Só desgraças de amor, essas músicas são todas horríveis, nunca dá certo no final. E você sabe, cara, no meu primeiro show eu tinha 16 anos, e eu cantava uma música chamada Mudança dos Ventos, culpa da minha mãe. Eu tinha 16, eu cantava, vem cá, meu menino, pinta e borda comigo. Para mim era borda mesmo, né? Me revista, me excita, me deixa mais bonita. Aí, uma certa altura, ele diz, me tire uns 20 anos. Bom, me devendo 4, né? Deixa eu causar inveja. Toda com sentimento. Hoje, quando eu paro para pensar, eu digo, gente, tadinha, né? Está estragada já. Tem uma palavra que você falou no meio da sua fala, que é encantatória. A melodia... no caso da canção, né, a melodia, ela tem esse poder de transformar uma palavra numa mágica. Eu vou lembrar aqui uma história que eu uma vez entrevistando o Nando Reis, grande compositor de canção, etc., a gente estava falando sobre fazer canções de amor. Eu falei, Nando, como é que é isso? Assim, já existe muita canção de amor, você já tem um monte de canção de amor. Quando você vai fazer uma nova canção de amor, ele falou, você diz assim, eu te amo de novo, assim, o que é? Por que você acha que precisa dizer eu te amo de novo? Aí ele falou, mas aí você está ignorando a melodia. Você fala eu te amo numa melodia é uma coisa, eu te amo em outra melodia é outra. E mesmo o poema fora da melodia, o poema fora da canção, o poema na página, ele tem a música dele. E essa música, seja no poema ou seja na canção, ela tem essa mágica, essa coisa encantatória, que é um jeito de afirmar, você falou disso também, um jeito de afirmar um mundo que a gente quer afirmar. Um mundo que não existe, mas é um mundo que a gente quer afirmar. E qual a importância do poeta e do cancionista de afirmar o mundo que se quer afirmar no momento em que o mundo que está posto é tão diferente desse mundo que a gente quer afirmar? E aí eu estou falando de crescimento de extrema-direita, estou falando de negacionismo científico. Então, qual o papel do criador, de quem está lidando com a palavra, de quem está
afirmando esse mundo a partir da palavra, seja na canção, seja no poema, hoje? Por que é importante fazer isso? E qual é a eficácia disso? Em que tem gente que acha que não há eficácia nenhuma. Você já afundou, né? Porque dá uma imagem assim de que a arte é a boia que você joga na hora que alguém está se afogando, você mesmo está se afogando. Né? A arte é a salvação, é a abstração. Imagina se não houvesse um jeito, né? Imagina se o Canaã, esse poeta incrível que ele se tornou, não achasse que as flores estavam cantando ou que elas não podiam cantar. O que isso causa na cabeça? Se não fosse isso, a gente não ia aguentar, né? Às vezes eu me pergunto como é que a gente aguenta, né? E a gente que tenta criar beleza, criar caminho por outras vias, a gente se vê atacado, a gente se vê, né? Você cai, levanta 1000 vezes, porque o artista, eu costumo dizer que é um cachorrinho vira-lata, sabe? Você dá um passa fora nele, ele vai para o canto. Aí vem umzinho, faz uma festinha, ele já abana o rabo de novo e vai, e segue. E assim que a gente vai conseguindo, por uma questão de sobrevivência mesmo, né? E, caramba, eu não posso achar que não vale a pena, ainda que eu me desencante, às vezes, ainda que eu não seja uma pessoa super otimista quando eu olho o mundo, né? E de um tempo para cá, de 2018 para cá especificamente, eu mudei muito algumas coisas em mim. Eu sempre gostei de me informar, não sei, mas foi diferente. Eu comecei a achar que a gente precisava se colocar, se expor, né? E isso me mudou muito, porque a consciência é um caminho sem volta, né? Então, mais ainda, eu entendo hoje a importância da arte, da poesia que é a coisa que eu mais amo na minha vida. Se não fosse isso, ia ser só a aspereza da vida. E a gente está vendo o que é um mundo que se impõe com aspereza. A gente está experimentando isso, né? A gente nunca foi um país justo. O começo do Brasil já foi todo errado. A gente arrasta essas feridas até hoje, né? Então, você imagina se não fosse a música, a dança, a poesia, tudo que a gente faz para se ver como povo, para ver a nossa beleza que às vezes fica escondida. Então, sei lá, não posso nem imaginar uma coisa diferente. E a gente faz porque vê alguém fazendo, né? A gente vê a nossa mãe. Elas não sabiam, talvez, que estavam fazendo arte ali com a gente, nem que estavam provocando 2 artistas, né? Mas foi a partir daquilo que a gente seguiu, a gente viu alguém fazendo. Você vê e você se imagina, e você tem um longo caminho até virar você mesmo, né? E isso não tem fim, né? Então, a gente está aprendendo até hoje a fazer isso. Se é que a gente aprendeu, né? Olha, Léo, eu acho que o Zé está certíssimo, e acho que, de certo modo, enfim, se fizéssemos um histórico, talvez os artistas sejam sempre muito pessimistas, ou pelo menos não são otimistas. Talvez o artista seja aquele que está mais preocupado efetivamente em ver certos detalhes da miséria, do horror, da desesperança, da tristeza, do tédio, do desencontro. Grandes obras de arte da humanidade não foram feitas para o engrandecimento das relações e dos sujeitos. Vamos pensar na metamorfose do Kafka, né? O sujeito agora está transformado num grande inseto. Então, o que eu acho é que a nossa capacidade de fazer alguma coisa por alguém, seja hoje com o horror da extrema-direita, ou seja o que for, é um pouco o que disse Zélia, que é você fazer efetivamente alguma coisa que seja devolver aos sujeitos a sua dignidade. A arte tem que estar comprometida com a dignidade. Então, quando o Kafka escreve que o Gregor Samsa acordou de sonhos intranquilos, transformado num grande inseto, não importa, aquilo não é uma mensagem. Aquilo não é uma mensagem. Aquilo não tem otimismo. Poderia dizer que há pessimismo, que há o absurdo da existência, ok, mas a questão é que aquilo é uma verdade. Então, quando você põe em circulação a verdade e a dignidade, você põe em circulação o que há de essencial
num sujeito, num indivíduo, num cidadão, num ser. Então, você está, de algum modo, colocando em circulação um valor. Um valor. E eu acho que essa é a função de qualquer escritor. E, quando você lida com palavras, seja a canção, seja a poesia do livro, você está lidando com uma coisa essencial, que é aquilo que nos caracteriza como humanos, né? O que nos torna diferentes de todas as outras espécies é porque temos linguagem. Linguagem, nos expressamos por palavra. Então, quando você toca nisso, quando você mexe com palavra, quando esse é o seu trabalho, a gente entra numa outra esfera, no outro estágio, que é diferente desse estágio agora aqui, que me obriga, que me faz, com muito prazer, com muita alegria, com muito esforço, tentar me comunicar com vocês e com você, falar, usar, tornar útil a minha fala. E no poema, como na canção, é mais do que isso. É quando realmente as palavras precisam ser ditas, pensadas com os seus sons, com as suas pausas, com todo o valor que a palavra tem. Então, quando o Nando diz "eu te amo" de novo, é você, o Caetano e todos os compositores, Ângelo Rorô, falam "eu te amo", e aquilo parece novo de novo, é porque tem a melodia. E tem quem diz, né? Agora, tem um negócio no poema que é incrível, que é o seguinte, é que no poema não tem a melodia, no poema tá no silêncio, né? Está pousada, a palavra está pousada numa coisa silenciosa, que é a folha do papel. E aí você não dá para dizer "eu te amo" simplesmente. Ou como é que você faz para dizer sem... Entendeu? Se você disser garçom, é garçom, não é garçom. Não dá para ter som no final. Garçom é garçom. Então, todo o processo muda. Então, esse é um negócio de um poema que vai ser cantado e de um poema que vai ser só lido. E, às vezes, lido em silêncio, sem nem a voz. Então, a gente lida com a mesma matéria, mas de formas diferentes, né? Mas acho que a gente está colocando em circulação, como eu disse, a dignidade. Acho que é isso. E o poema, ele trabalha o poema e a canção, né, a palavra tratada desse jeito, ela trabalha com... Ela coloca, como você falou aqui, há um desejo de comunicação, há uma certa... Você está dentro de certas regras que são impostas para que a gente consiga alcançar o nosso objetivo. E a letra de canção e o poema, eles trabalham com a liberdade. A liberdade não é uma mensagem de liberdade, não é uma mensagem de liberdade. A liberdade está na carne daquela palavra, porque ali a liberdade ela é ela compõe aquela palavra, porque você tem liberdade, é uma liberdade do olhar, é uma liberdade da escolha dos vocábulos, é uma liberdade, você pensa em Manuel de Barros, por exemplo, vocábulos surpreendentes, é uma liberdade no ritmo em que aquilo é feito, é uma liberdade com relação às regras gramaticais, que são tratadas. Eu queria, em que momento, e você falou na coisa da canção, quando as flores sorriam, assim, as flores sorriam, aquilo é uma liberdade gigantesca, era a liberdade. Quando é que você se deu conta, depois de entender, obviamente, como é que vocês se deram conta dessa liberdade e de que essa liberdade, vocês podiam mergulhar nessa liberdade? Ou seja, como é que vocês começaram a escrever, a criar, com a consciência dessa liberdade, do que eu posso escrever o que eu quiser, se isso tiver força? Uau, eu acho que é um exercício, para mim, um exercício sem saber que está fazendo o exercício, né? Eu tinha um caderno de pensamentos quando era assim, pré-adolescente. Aí eu encontrava, você dizia, me diz um pensamento. Aí eu anotava, eu fazia isso. Colecionava colecionava, sabe, aquelas coisas, frases feitas, né? Até que eu comecei a querer inventar minhas próprias frases feitas, por mim. E isso foi assumindo uma proporção, né, descontrolada, assim. Mas você vê, começou assim, um caderninho de pensamentos. Acho que até hoje, obviamente, eu sou louca por um caderninho, tem milhares de caderninhos. Quem não, né? Quem nunca? 1000 cadernos e canetas e tal. E essa fissura por... Eu virei uma catadora de palavra também, fissurada. Aí, com o lance da música, entender como botar a música na moldura da canção, né? Como fazer aquilo... Você também é um letrista, acabou de fazer um álbum inteiro com a Ana Costa, o Leonardo.
Quer dizer, antes eu só escrevia e dava as letras. Isso foi acontecendo assim. Aí começaram a me mandar as melodias, que já é uma outra modalidade totalmente diferente. Mas, sei lá, virou essa paixão por procurar. Mas essa coisa da minha mãe me estragar, quando eu era criança, ela dizia uns versos. Minha mãe anteontem deixou no meu telefone, minha mãe tem 89 anos, uns versos de um cara chamado Augusto dos Anjos, que é muito cultuado na minha casa. É um dark, é uma maluquice. Ela Jura? Você ia falar agora dele? Nós fomos separados na maternidade, como diria o Cazuza. Né? Que beleza, hein? Não, eu não vou nem... Parabéns aí para quem montou a mesa, né? Mas olha só, não sei se vocês têm noção disso, porque o Augusto dos Anjos era muito popular, um poeta simbolista, início do século XX, e era tão popular que todos tinham em casa. Ninguém lia, mas todo mundo tinha. Um livro só, né? Ou você lia uma coisa ali, não sei o quê. E meu pai, eu disse que eu não tive livros em casa, e de fato eu não tinha. Bem, meu pai era dentista, tinha livros de odontologia, e eu ficava curioso, ia lá, olhei, tinha lá, sei lá, o siso, o molar, um desenho do molar, um dente, não me interessa. Aí punha de volta, então, assim, não gosto de livros. Não tem graça. Aí ela pegava, era odontologia, não tinha graça. Tinha uma parte dos livros que eu não podia pegar de modo nenhum, que eram os livros de ocultismo, magia, hipnose, loucuras, cabala. Você não transgrediu? Não? Eu ia acordar de madrugada e ia lá. Pois eu fui, mas não entendia nada, enfim, também não, é quase Muito como se pequeno, fosse a né? parte dentária. Sim. Enfim, não era um garoto. Mas, a certa altura, ainda que não funcionava comigo. Aí, a certa altura, eu me deparei com o livro do Augusto dos Anjos, eu e outros poemas. Aí aconteceu uma coisa maluca, de fato. Porque o vocabulário é absolutamente estranho e científico, como as palavras... Tem coisas... É dark total, como você falou, é muito sombrio, fúnebre, Pode ser bem sinistro mesmo. Muito eu sei onde sólido, gosto, posso né? falar? Vamos falar junto? Vejo, ninguém assistiu o enterro da tua última Ninguém assistiu quimera. ao formidável enterro da tua última quimera. Somente a ingratidão, esta pantera, foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nesta terra miserável mora entre feras sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende o teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se a alguém causa ainda pena a tua chaga, apedreja esta mão vil que te afaga e escarra nessa boca que te beija. Estou ouvindo a voz da minha mãe. Pois é, eu dei de cara com isso. É praticamente a estante de ocultismo. Ocultismo misturado com a parte da odontologia. Porque ele tem versos. Porque ele tem versos assim, eu, filho do carbono e do amoníaco. Então, ele usa termos realmente científicos. O coveiro, a arte do coveiro. Do coveiro, o budismo, enfim, o budismo moderno, é moderno, é estranho, é formidável. E eu entendi que ali que a palavra era um mundo estranho, diferente, e aquilo realmente me levou para lá. Aí conheci depois o Fernando Pessoa, era outro negócio, Cecília Meirelles, era outra conversa. E eu comecei a achar que aquilo que eu queria, que aquilo era uma maneira de eu me comunicar comigo, com alguma coisa, um menino que tinha uma sensibilidade assim, curiosa, gostava de ficar sozinho, gostava mais de árvore do que de gente, gostava mais de desenhar sozinho do que de brincar com as crianças, era meio esquisito. Então, aquilo parecia que eu tinha encontrado ali uma companhia e que a companhia era eu próprio. Então, era uma brincadeira sozinho, que depois eu fui entendendo
que era mais do que isso, podia ser mais do que isso. Aí você começa realmente a ficar curioso e você transforma aquilo, né, numa maneira de você realmente falar, aquilo vai virando a sua voz. Total. Aquilo vai virando você, se você não, aquilo, você passa a depender daquilo. É muito impressionante. E uma coisa, só para fechar, que eu acho que foi muito boa para mim desde garoto, é que eu entendi, talvez com Augusto dos Anjos, que poesia não era beleza, não era dizer coisas bonitas, não era usar palavras bonitas, não tinha a ver com doçura, suavidade, fé, esperança. Não era nada disso. Podia ser escarra nessa boca que te beija, porque ela está te beijando hoje e amanhã ela vai ser horrível. Então a mensagem é a pior. E quando você sai de um poema como esse, você não sai mal, não. Você sai ao contrário. Né? Forte. Você sai forte, lavado. O mundo brilha. Você fica agigantado, não porque ela te traga uma mensagem de amor, fé e esperança na humanidade. Ao contrário. Bem ao contrário. Mas aquilo efetivamente te engrandece, porque te põe muito no chão. Então, a imagem também do poeta e do artista como alguém que vive nas nuvens, num alto, isso não é absolutamente verdade. O João Cabral de Melo Neto tinha uma coisa que eu adorava, ele dizia, porque as pessoas comparam o poeta com um pássaro, com um condor, não sei o quê. Se o poeta for um pássaro, é uma galinha, que está sempre no chão, bicando, procurando palavra, e não voa nunca. Ele está sempre ali catando palavra. É isso que o poeta faz. Fica ali no chão, na coisa pequena. Você falou de Manuel de Barros, que é o poeta das coisinhas pequenas, miúdas ali do chão. Então você fica procurando palavra. É só isso que você fica fazendo, entendeu? Você não olha para o alto, para o infinito, não. É um trabalho miúdo, árduo, e você fica ali malhando naquele negócio, noite e dia, para um som, para que uma palavra remeta a outra, tem uma sílaba que não está boa, tem um negócio que não está funcionando. E aí, quando você vai para a canção, aí é outra conversa, porque aí você está lidando também com a melodia, então aquilo tem... Aí é outra conversa, e é formidável também, né? Na hora que você falou a coisa de ler um poema, quando se revela um poema para a gente, é um negócio realmente... É uma luz, né? E quando se chega você falou da coisa das parcerias, Ana Costa e outras pessoas, parceiros seus, falam que você entrega muito rápido. Manda uma melodia para você. Fala assim, manda uma melodia para a Zélia, a Zélia devolve e tudo certo, tudo justo, uma letra e tal. E aí eu queria mais uma curiosidade desse procedimento mesmo. Como é que é a coisa de escrever para vocês? E quando se revela, quando chegou e falou que era essa palavra, era essa... Esse prazer é um prazer comparável à da luz que se abre no momento em que se lê um poema, em que se abre um poema para você, ou é de outra natureza? A coisa da criação e de sorver um poema, isso é diferente? E como é que é para vocês o processo de fazer isso? Se é demorado, se é mais lento, mais demorado, se é... Com canção? Com letra? Poesia, letra? Trabalhando com a palavra, seja com poema, com canção. Bem, com poema eu posso levar anos. Anos escrevendo poema. Não é porque ele vai ser espetacular, ao contrário. O coitado está tão... que ele precisa de anos. Mas eu posso passar realmente anos. A gente 3, espera 4, você. 5. A gente te espera. Então pode demorar muito, pode ser um trabalho muito lento, porque você tem uma coisa, parece que pode dar certo, e parece que pode dar tudo errado. Então, você ainda não sabe. Então, enfim, é uma coisa que você está construindo, é uma construção, é um objeto. E um objeto de linguagem. Então, é um objeto fluido, vago, porque quando você constrói uma cadeira, se você sentar e ela for confortável, você já sabe que resolveu o problema, a cadeira está pronta. Mas um poema não, você nunca sabe direito. De novo, o João Cabral perguntava, como é que você sabe que o poema está pronto? Ele falou assim, é igual uma caixa, eu ouço assim, clique, fechou. Então, eu ouço um clique, o João Cabral dizia. Eu, às vezes, ouço, às vezes eu não ouço. Às vezes eu acho que eu vi. Não, sabe que foi o clique? Não, na verdade, a tampa que estava escangalhada. Quebrou o negócio, estava quebrado. Não era o som que estava perfeito. Você abre a caixa de novo. Aí abre de novo, faz tudo de novo. Então pode levar muito tempo. E no negócio da canção, não pode, porque você tem um parceiro. E quando é canção, aí você não está livre, né? Porque você tem que botar uma letra
numa melodia que te manda, tudo tem que andar ali, tem que encaixar ali, você não tem a liberdade. Antônio Cícero, meu amigo querido, que era um grande poeta, além de grande filósofo, e grande tudo, e um grande letrista, fazia muito bem essa diferença, e ele falou assim, não, acho muito bacana fazer letra, eu gosto, acho formidável isso aqui, eu faço, mas aí eu faço assim, é meio meu, meio da Marina, meio meu, meio da Adriana, nunca é meu, totalmente. Eu gosto mesmo do poema, porque aí é tudo meu. Entendeu? Olha só. Tanto que ele foi, Zélia, ao final, ele foi parando de fazer, ele não fazia mais, não compunha mais, não. Aí a Adriana mandava, ficava um tempão, ele não ficava tinha enrolando. esse prazer, então. Não tinha mais. Sei. Porque ele curtia o negócio de, sabe, é tudo meu, é do início ao fim, eu não tenho que... porque senão você tem que se moldar ao que te mandam. E agora, é formidável, né? Porque quando você consegue, ainda mais eu que não sou da canção, quando eu consigo, parece um milagre, é uma coisa fenomenal. Eu tive uma experiência há pouco tempo, eu fiz uma letra para o João Bosco. E aí... aí foi há pouco tempo à casa dele, não sei o quê. Botou na melodia. Botou na melodia, me mandou cantando. Na primeira vez que ele fez isso comigo, já tem uns anos, aí me mandou para botar a letra. Aí quando eu vi o João Bosco tocando violão e fazendo... Eu falei, não vou conseguir, e não consegui. Ah, não? Não! Aí ainda era secretária eletrônica de telefone, aí um dia eu chego em casa e tinha um recado dele. Oi, Canã, aqui o João, olha, se você não gostou da música, não está afim de fazer, não fica tranquilo, não se preocupa não. E falei, ele está achando que eu não gostei. Aí liguei, João, olha só, na verdade é o seguinte, eu não consegui, eu fiquei bloqueado. O seu violão, a sua voz, uma música sua, eu não estou capacitado para isso, esquece. Uma pessoa que toca violão mal, desafinado, ruim, quem sabe eu consiga, mas você não vai dar. Aí ele mandou para Francisco, filho dele, que botou música tipo Zélia Duncan. Meia hora, dia depois já estava pronto, mas isso não linda. Quer dizer que é bom, linda. Tem que ser bom. Mas dessa vez eu consegui. Dessa vez eu consegui. E aí fui à casa dele, ele tocou para mim. Eu não sabia se ria, chorava, pulava, o que eu fazia. É maravilhoso. Porque é formidável, é formidável. E quem está acostumado a fazer só poema para livro, que fica sozinho, você termina aquele poema e fica assim, que lindo. Aí, e ninguém viu. Aí você publica num livro, aí noite de autógrafo, obrigado, aí a pessoa leva para casa, não fala nunca mais com você. Ou então te encontra meses depois, aí, tudo bom, tudo bem, tá. Aí você pensa que ela fala, não fala do seu livro. Ou então você esteve lá no lançamento, foi ótimo, depois a gente saiu, não sei o quê, fomos ali pro Lamas, tá. E não falam. E a canção não, a resposta é imediata. É imediata, né? É formidável, você tem uma coisa feita com alguém. É muito bom, é muito bom. E aí, mas só para concluir, aí ao final, quando eu saí da casa dele, eu falei, João, tem alguma coisa errada acontecendo aqui. Eu falei, o que é? Eu falei, é porque você é o João Bosco. Eu sei que você é o João Bosco. E aí você cantou uma música e que é minha com você. Isso tem alguma coisa, o mundo fez algum giro maluco que fez eu parar aqui com você, fazendo uma canção com você. Tem uma coisa. Aí, esquece, é assim mesmo. Então, isso, para quem está acostumado só com o silêncio do papel, é uma experiência formidável. É isso. Célia, falando você com a canção, com a letra. O Xande de Pilares, ele usa um termo que é assim, você já compôs com ele, né? Muito. Toma a melodia, ele fala assim, toma essa parede aí, agora pinta essa parede. Ele fala assim, pinta essa parede, a melodia é a parede, você escolhe como é que vai preencher. E ele manda, às vezes, uma parede cheia de buraco, né? Porque ele chega do samba de madrugada, toca, que é uma loucura, né? Ele faz uma coisa assim, já fizemos várias músicas, tipo... Aí eu paro, pera, calma, volta. Sabe, às vezes no que ele está cantando eu pego uma sílaba, começo. Então, quando rola, é muito prazeroso. Fica, olha, o dia vem aí, vou te buscar, tá na hora de me ver, considerar. Porque aí também você entra no universo de quem te mandou, né? Né? A letra vai por ali. E a minha história clássica é com a Rita Lee, que é o Pagu, né? A gente estava se falando por e-mail, nem tinha WhatsApp nessa época. Por e-mail para lá, ela gostava muito de cachorro e tal. Falei, qual é o nome dos seus cachorros? Eu falei, Ioco, Odeta e Pagu. Ela falou, Pagu, acabei de fazer uma letra para Pagu, Patrícia Galvão, vou te mandar. Eu faço letra muito mais do que música. Eu vou dizer isso para a Rita? Não vou. Aí ela mandou, eu fiz.
aí rolou. E tem muito prazer de botar letra, hoje em dia, em melodia, muito. E não é que eu seja super rápido, é porque, assim, mandou, eu fico com aquilo me agoniando. E eu só ouço a música quando eu estou com papel e lápis na mão. Que aí é a paranoia que cada um... Eu tenho medo que a ideia voe. Enfim. Então, parei, botei, então eu vou escrever. A não ser que, claro, às vezes pode rolar uma dificuldade, óbvio. Papel e lápis mesmo? Papel e lápis. Em geral, papel Eu também. É, você também? Papel e lápis. Ah, garoto. Foi uma maternidade incrível, a gente é irmão. Papel e lápis. Eu preciso daquela textura, eu preciso quase que do som do grafite ali no papel, entendeu? Eu preciso de matéria. Não pode ser uma tela, uma coisa que desliza, uma coisa líquida, que é uma luz que derrama, girando. Tem que ter uma coisa física. Tem. Exatamente. E fica, né? Assim. E fica um rastro, né? Vocês guardam o manuscrito, a rasura. Tá lá nos cadernos. Eu não guardo, eu só não jogo fora, mas guardar... É verdade, são duas coisas também, diferentes. A gente abandona, a gente não joga fora, a gente abandona. Aí, às vezes, abro o caderno e encontro, assim, sei lá, uma coisa que ficou muito conhecida, maior susto, escrito meio assim, sabe? Por favor, não vá ainda, me espera, sabe? Pô, que bom, porque isso que é muito louco em compor, que eu experimento. É muito íntimo e é muito universal, né? Em princípio, somos da raça humana, né? Então, temos muitas coisas em comum, ainda que os seus motivos sejam uns e os meus outros, porque as pessoas pegam as músicas e falam: você fez isso aqui para o meu filho. Não conheço teu filho, mas se está valendo, ótimo, né? Então, é legal que as pessoas usem as coisas, né? E eu digo sempre que a gente grava e compõe as coisas para se livrar delas, sabe? Então, tem uma música que eu gosto, eu quero gravar para me livrar dela, para passar para outra, senão eu fico assim, pô, tenho que gravar isso. Pô, isso, né? Você tem que seguir adiante. Então, tem um abandono, sempre tem um abandono. Quando você termina o livro, é um abandono. Quando você encerra a mixagem, a masterização, você tem que abandonar aquilo. E é sempre um momento também que dói um pouco, né? Se vai sair. Porque é mandar o filho para a escola, né? Aí vão dizer, ih, olha lá, tá narigudo. Poxa, eu fiz um amor. Não, saco, né? Me irrita um pouco as pessoas falarem, e falam. E ser artista é ter essa carapaça para aguentar a pancada, porque você ganha muito carinho e ganha muita pancada também. E às vezes quem te fez carinho é o mesmo que vai te dar pancada ali na frente. Pois é, mas você vê como é diferente. Você faz uma música, você manda o filho para a escola, é narigudo. O poeta faz uma música, manda para a escola, ninguém vê o filho, ninguém comenta. Você põe um nariz enorme. A indiferença é pior, mas é pior. Mas é outro ritmo, silêncio. Cananã. É outro ritmo, só É outro isso. ritmo. Não, é claro eu sempre que que eu escrevi o livro, fiquei nessa também. Tipo, pois é. Eu encontrava as pessoas e olhava. Pô, você foi no meu lançamento, e aí? Não vem o feedback também. Não vem, é muito um raro. ano depois. Queria falar do livro, Zélia. Zélia, em 2022, né? Não sei, acho que sim. Acho que sim. 2022, a Zélia escreveu um livro, o Benditas Coisas que Eu Não Sei, o Canan está com ele aqui, que é um livro que trata dessa intimidade da criação, né? Que trata da coisa desde o medo do palco até a questão da voz, o que é a voz, o cuidado, a coisa mais chão, que é o cuidado com a voz, até a coisa mais elevada de refletir, pensar o que é a voz, a coisa da criação, isso que você está falando. Por que você... E aí é uma outra aventura, né? Você escreve verso, é uma coisa, escrever prosa é outra, é uma outra diferente. aventura. Por que você se meteu nessa? Por que você quis falar dessas É isso que eu me coisas? pergunto você sempre, queria? sabe? Agora, essa resposta eu espero nunca encontrá-las. É aquela resposta, aquela pergunta que a gente se faz ali, ó, na coxia, quando dá o terceiro sinal, que você fala, para quê? Eu fiz um negócio chamado Tô Tateando, né? E o que ficava, quando dava, antes do terceiro sinal, eu botava o pé, e tinha um foco no meu pé. Eu ficava... não posso mais ir embora, meu pé está preso. A gente se mete nas coisas, né? Eu sempre amei escrever e palavras, com isso tudo. E eu escrevi por 2 anos para o Globo, uma coisa que eu jamais esperava fazer. Eu virei a roteirista do Prêmio da Música, uma coisa que também eu não esperava fazer. Perguntei para o Zé Maurício, por que você está me convidando? Aí ele deu uma resposta inacreditável. Ele falou, por causa dos seus e-mails. Você é louco, é o seu prêmio. Você quer que eu mande por e-mail cada categoria? Enfim, eu fui ficando. E
E eu tenho um vício horroroso, que é o vício do perigo, no sentido de, eu canto há 44 anos, esse ano faz 44 anos. Se eu não fizer coisas que me desafiem, eu não vou aguentar. Então, é pela plateia, mas antes é por mim, para eu ter vontade de subir e não me sentir uma canastrona, fazendo sempre a mesma coisa, né? Então, eu realmente, a partir de um certo momento na minha vida, eu escolhi isso. Fui parar nos Mutantes, né? Fui parar nos Mutantes em coisas absurdas. Por isso, porque eu não pensei no direito, né? Mas tive grandes alegrias, grandes alegrias. Será que eu devo fazer, né? Não vou fazer. É um pouco isso. Mas a gente tem que dar esses pulos, né? Eu acho que o artista que não se arrisca está se arriscando terrivelmente. Sim. Né? Você leria um trecho do livro para a gente? Algum? Você está com ele aí? Essa bolsinha aqui é que está marcado aqui. Eu falei, se eles pedirem, eu vou... Vamos ver se eu... Não sei, sou um pouco distraída, né? Está lá na bolsa, meu livro. Mas, me dá isso aí. Acha que... Vamos ver se eu acho aí. Está todo marcadinho, latadinho, dentro da... Tem uma coisa que eu não sei se é o que você vai ler, que é do medo do palco, da coisa ali do início, da estreia, de ter entendido na estreia... Do primeiro dia? Do primeiro dia. Ter entendido na estreia aquela sensação, e a Zélia que quer e a Zélia que não quer, né? A Zélia que tem medo e a Zélia que... E uma pega a outra pela mão. Eu fiz com o meu livro o que eu faço com a minha vida, com as minhas senhas. Eu acho que tenho que inventar senhas incríveis. E nunca mais eu sei a senha de cor. Então, eu invento nomes incríveis para os capítulos. Nunca sei onde está o que eu quero achar. Perguntar assim... A voz. Não, é tudo um clima, entendeu? Mas eu vou achar, acho que é aqui. Mas quando vira livro é diferente. Quando vira livro, dá um negócio, né? Tá aqui. Um pedacinho só. Esse tema da voz me ocupa muito por motivos óbvios, né? E porque é esse instrumento incorpóreo, né? Que mora no corpo. Nossos sonhos são voz. Ela é filha do vento, produzida pelo ar dos pulmões, nosso fole particular. Ela sopra das pregas vocais e, para isso, precisa de músculos, cavidades e nervos que trabalham pelo som. Cantar não estava exatamente previsto para o ser humano. Fomos além quando começamos a entoar. E, segundo o mestre Luiz Tati, todos entoamos, porque o canto nasce na fala e nas entoações do que dizemos moram melodias. Falada ou cantada, a voz é um presente que temos para dar ao outro. Um presente incorpóreo, o mais belo instrumento, inspiração para todos os outros que foram inventados pelo desejo de alcançá-lo. A voz é quem a contém e nunca poderá pegá-la nos braços, lustrá-la, esfregá-la com a mais fina seda para que brilhe sempre na sua potência máxima e seu estímulo mais sutil. A voz é um mistério. O timbre, o nosso grão. E esse instrumento que fica guardado entre o corpo e a emoção, entre o vento e o som. O cantor lida com esse dilema diariamente. Como cuidar, como manter, como exercitar o que não vemos. Porque nesses caminhos por onde o nosso vento passa, nas avenidas respiratórias, com o destino de se tornar som, existem todas as curvas, becos, bifurcações do nosso organismo estrada e nem sempre podemos controlar o seu destino. Uma cantora aflita, né? Pessoa aflita. E aí você leu, eu estou pensando o tempo inteiro no que vocês estavam falando no início dessa voz matricial, né? Dessa voz da mãe, né?
E Eucanã, você tem fez muita antologia, né? Já fez muita antologia. E numa conversa informal você estava me falando, gosta muito disso. Você já fez antologia de letra de canção, fez antologia da Adriana, do Vinícius, tal. Qual é o barato da antologia, de pegar essas coisas que foram feitas e pensadas para estar separadas e você juntá-las num sentido novo, que é muito mais do que você simplesmente coletar e embrulha e manda, né? Tem um pensamento ali que é um pensamento novo a partir de algo que já existe. Fala um pouco disso, por favor. Ok. Bem, eu acho que todo mundo faz antologias, né? Quer dizer, a maneira que mais se faz antologias hoje é a famosa playlist. Então, você faz a sua playlist. Então, você faz uma seleção. Uma antologia é uma seleção. O nome antologia é usado mais tradicionalmente pela literatura. Mas o que você faz é antologia. Então, quando você diz assim, eu gosto da música tal, você faz as suas escolhas. Todo mundo está fazendo alguma antologia de alguma coisa, né? Ou seja, selecionando coisas. E eu adoro fazer isso porque você pega uma coisa de alguém e transforma numa coisa sua, como fazer um disco. A melhor coisa é você cantar uma canção alheia, não é? Então você interpreta, então aquilo fica sendo seu e você não teve nenhum trabalho de fazer. Olha que coisa espetacular. Mais linda, mais cheia de graça. Você canta, então você pode, entendeu? Você faz um disco seu e tem Tom Jobim, claro, Tom Jobim, você canta Tom Jobim. Então essa apropriação é uma coisa formidável. Na verdade, quando você faz uma antologia, é isso que você está fazendo. Você está recriando, está compondo vou chamar de canção, uma canção com fragmentos de poemas, ou seja o que for. E eu adoro fazer isso. Uma das principais que mais me deu prazer e alegria foi exatamente o que eu fiz com a Isa. Cadê você, Isa? Lá atrás, que falou aqui no início, Veneno, Antimonotonia, os melhores poemas e canções contra o tédio. A Isa era a editora do Objetiva, me chamou para fazer essa antologia, onde pela primeira vez, Zélia Duncan, pela primeira vez, Léo, se reuniu num livro, ali, no mesmo livro, como se, sem nenhuma diferença entre elas, sem nenhuma separação entre elas, poemas e letras de canção. Ah, que legal. Então, porque a gente fica nessa conversa, é igual, é a mesma coisa, nossa, uma letra do Caetano, uma letra do Chico, uma letra do Aldir Blanc, não sei o quê, são poemas. Então, por que elas não estão numa antologia, junto com os poemas do Drummond, do Manuel Bandeira, da Cecília Meirelles, do João Cabral? Sei lá por que não estão. Ninguém nunca respondeu também, ninguém nunca fez a pergunta. E eu e Isa não só fizemos a pergunta, como fizemos a antologia. Acho que tem uma cerimônia, não tem, cara? Uma coisa... Tem uma cerimônia, a tem uma cerimônia, exatamente. Essa maneira mais sofisticada de literatura. Exatamente, né? E assim que a canção meio que não entra. Então, se o livro enfim, não é com toda a sua história, a poesia, então tem uma coisa mais cerimoniosa, mais sagrada, que é a canção mais comum, mais vulgar, mais banal, meio que não entra. Mas isso no Brasil já era esse negócio. Não, no Brasil, bem, o Bob Dylan já ganhou o Nobel. Ele não ganhou o Nobel porque escreveu aqueles textos em prosa dele. Ele escreveu porque era o Bob Dylan, porque escreveu aquelas canções, aquelas letras, Sim. aquilo ali, entendeu? Então essa conversa já está superada. E fizemos esse livro, que é uma antologia que tem Cazuza, aí você vira a outra página, tem o Drummond. Então tem o Cazuza e o Drummond. Ah, que legal. É formidável. Você faz relação Sim, todos têm direta de uma... Total. Aí você vira... Bem, o livro é dividido em partes, enfim, tem toda uma coisa, uma costura, não é só reunir ali. Aí fiz outras e outras e outras. Fiz uma antologia grande com as letras do Caetano. Eu gosto muito de fazer isso. E com as canções tem uma coisa formidável que é a seguinte: quando a letra da canção sai da canção, ou seja, perde o seu suporte musical, aquilo vira outra coisa. Sim. Vira outra coisa. E aí tem uma dificuldade que é você ler aquilo tentando esquecer da música. É difícil. É difícil. quase impossível. Você lê no ritmo da música, né? Você lê no ritmo da música. Você fica lendo e meio que já cantando na cabeça. Não pode. Você tem que forçar para botar um silêncio ali, entendeu? Você tem que fazer uma espécie de cercar de silêncio, plantar, enfiar silêncio ali entre aquilo tudo para poder soar no vazio, para soar a palavra sozinha. Porque a grande onda é essa. É porque o poema está soando no vazio, no silêncio. E a canção você pode fruir desatentamente. Você pode ouvir canção no rádio, dirigindo. Está cantando, Zélia Duncan no rádio. E desligo, faço uma pausa, desligo, estou no celular, toco de novo. É tudo meio irresponsável, é canção. Canção é fruída assim mesmo,
é um bem comum e um bem ordinário, porque está ao alcance de qualquer um. Você canta no chuveiro, você canta fazendo comida, não é? Você canta e ouve, não tem cerimônia. Mas como é que você vai ler um poema e cozinhando ao mesmo tempo? Não dá. Dirigindo, é melhor não fazer isso. Se for dirigir, não leia poemas. Se for ler, faça em momentos diferentes, não vai dar certo. Fazer uma campanha, se dirigir, não ler poemas enquanto dirige. Então, não vai dar certo. Então, o poema precisa mesmo dar um pouco da cerimônia para parar, ler, em silêncio, ouvir. Você provavelmente não vai entender na primeira. Não entendi nada. Aí você tem que ler de novo, você fazer o esforço de ler pela segunda vez, pela terceira vez, até que aquilo, de fato, comece a fazer, não exatamente um sentido, no sentido racional, o que isso está dizendo, mas aquilo realmente começa a dizer, o poema aparece para você no silêncio. E essa experiência é muito curiosa. E quando você faz isso com a letra de canção, é muito estranho. Eu já participei de uma conversa assim com o Caetano Veloso, numa feira como essa, em Natal. E aí, estamos juntos, eu tinha feito o livro das letras dele, aí ele disse assim, o Canaã vai ler aqui umas letras minhas, e quando ele faz isso, é muito interessante, vocês vão ouvir, parece poema mesmo. Aí eu lia, aí quando você... Viram que coisa? Parece poema. Foi como se não fosse, entendeu? Então, porque no fundo ele acha que aquilo... Isso é uma grande discussão, É uma grande se discussão. letra de música é poesia. Pois é. Quando eu fiz agora, há pouco tempo, primeiro fiz essa seleção, mas aí, sei lá, ano passado, 2 anos atrás, sei lá, eu fiz uma coletânea, aí não foi coletânea, fiz uma reunião com todas as letras do Caetano, por Companhia das Letras, com esse nome originalíssimo, Letras. Eu tenho. E aí, sabe que título eu queria colocar? Eu falei, Poesia Reunida. Mas quem disse que o homem deixou? Ai, o Canaã, Poesia Reunida. Eu falei, mas não é, Caetano, sua Poesia Reunida. Mas aí parece que eu estou querendo ser poeta. Eu entendo. Ele já tinha lançado uma biografia chamada Verdade Tropical, né? Então ele lançou um livro, Minha Poesia Reunida. Aí ele falou, não, pudor. Pudor. Entendeu? Pudor. Então, assim, é fenomenal, é fabuloso que o maior poeta brasileiro, Caetano Veloso, o maior poeta brasileiro, tenha pudor em se autonomear poeta. E eu tentei convencê-lo, mas Caetano, a gente fala, quando acabou tudo isso, falei para ele assim, você acha isso tudo, né? Ou seja, mas no fundo ele tem uma certa cerimônia. É o lugar de fala, é o lugar de canto, né? Gente, infelizmente a gente está chegando aqui nos momentos finais aqui dessa conversa e é sempre assim com eles. Poxa, eu queria ler o seu poema. E não, mas a gente a gente agora queria, Zélia, se quiser falar algumas palavras para as pessoas de despedida e o Eucanaã. Tchau. Ótimo. Obrigado, muito obrigado. E o Eucanaã, você também quer ler um poema, né, Zélia? Que o Eucanaã tinha me pedido para ler um poema, ele tinha falado comigo. Você também quer ler um poema? Eu li um poema dele. Não, tem um monte de poema aqui, mas a gente está então, num por papo... favor, então... Não. Eu também quero. Eu também. Eu também quero. Também Então, Zélia, vai ler um Qual poema. que E o você quer? Eucanaã, Quer o do leão ou quer o simples? A Zélia vai ler um Eu poema sou do bagunceira. Eucanaã. Eu vou tirando tudo aqui, depois eu cato, tá? E o Eucanaã, ele vai ler um poema que ele escreveu o livro. aqui em Tiradentes há algum tempo. Ele vai explicar melhor essa história. Então, qual dos dois vai ler primeiro? Explica a história. Tá bom. Olha, apareceu... Isso foi uma pode pergunta. terminar para ver se vai dar Isso certo. foi uma pergunta. Acabamos de ter a Isso pergunta. foi uma pergunta. Tínhamos direito a uma pergunta que acabou de ser feita. Uma pergunta por plateia. Essa foi a pergunta. A gente é muito legal. Olha que coisa linda. Eu ganhei esse livro ainda agora do canal. Olha que lindo. É edição portuguesa. Simples. Se você não sai da minha cabeça é seu apartamento.
Já você, sendo você, é um chapéu que uso dentro como se usa um caroço. Porque minha cabeça todo o tempo está em você. Suas pernas não saem da minha cabeça e sinto seus braços se formarem nos mesmos escaninhos. Não tenho cabeça para outro assunto. Guarda-chuva ou chapéu, pernas ou versos que não sejam você. Devia pensar noutras coisas, alfinetes perdidos, convicções perdidas, praias desertas ou novas medidas de segurança para a cena do atirador de facas. Perdi a cabeça e já não há remédio. Mas quem havia de a querer no lugar se seus dedos brotam em meus cabelos? Você me subiu a cabeça. Forças, belezas, alegrias me pertencem. Havia muito sangue na calçada, dizem. Ai, sou um equilibrista em queda livre, desempregado. E se giro por aí com a cabeça no ar, carregando você, minha cabeça é um balão bailando então. Sim, daqui a Cordilheira dos Andes é nítida. Escute, escreveria uma coisa tão simples assim. Você é o meu sol, porque você me deixa com a cabeça quente e sem juízo, imaginando. Uau, que lindo, hein? Uau, que coisa formidável. Formidável. Puxa vida, que bom. Puxa, você me Bonito, deixa com a hein? cabeça Você me quente. deixou com a cabeça Que quente lindo, agora. que lindo. O poema que eu pedi para ler, esse eu pedi para ler, que é o seguinte, é um poema inédito, que sai esse ano, eu acho, ainda por aqui em BH, um gráfico muito interessante, vai fazer um livro, uma edição pequena e tal. Um poema chamado O Poço, que ano passado eu estive aqui, como eu disse, para assistir a Fleet, e fui levado pela Ana e o amigo Raul Mourão, ela nos levou, a Ana que está aqui também, cadê a Ana? Deve estar por aí, está ali. E ela nos levou para conhecer aquele poço daqui. Sabe o poço? Todo mundo que conhece o poço, né, aqui de trás, fica atrás ali do museu. Não é isso? Do Museu do Padre Toledo. Aí tem aquele poço. E ela nos levou e fomos lá ver o poço. Quando eu olhei para o poço, fiquei muito impressionado, porque poço é poço, né? Eu olhei o poço e imediatamente me veio um verso, e o verso era muito simples, que era, fomos ver o poço. Só isso. Mas era curioso porque eu estava vendo o poço, e o verso que me veio já era um verso, já era a memória do que estava acontecendo, porque não é estamos vendo, era fomos ver. Então é como se era no presente e, ao mesmo tempo, já era passado, fomos ver. E eu disse isso ao Raul, não sei se falei com a Ana, eu falei, me veio o primeiro verso de um poema, não sei o que será, mas eu ganhei esse primeiro verso agora. E aí, naquela noite, estava na casa de uma amiga, não sei o que, rabisquei umas coisas, fui, trabalhei, e tenho o poema. E quero ler para vocês, porque foi escrito aqui, em Tiradentes, vendo aquele poço. Oba! Porque poema é um negócio assim, você não sabe o que vai acontecer. Às vezes é uma situação, às vezes é uma palavra, um som, às vezes você acha que vai dar certo, não dá. Esse aconteceu. O poço. Fomos ver o poço. A boca do poço é redonda e tem dentes de pedra. Trata-se de uma moldura côncava, feita de vários centros. E o poço fica no centro dele mesmo, inabalável. Talvez a mais compacta criação humana, ou pelo menos nosso melhor autorretrato em forma de abismo. O poço parece um túnel cheio de água, reto. Olhamos e ele é um fogo escuro. Não sei onde principia a superfície, pois quando vimos que ela era o próprio fundo,
espécie estranha de caminho para um lugar distante, exatamente igual ao início. Por isso, sendo uma linha reta, o poço é também um círculo. Olhamos para ele. Ele nunca nos olha, como não olha nada à sua roda, ignorante de tudo aquilo que não seja a sua vida pura, todo ele completo desde a sua garganta. Tudo nele é garganta. A garganta é a única coisa real no mundo. O poço é todo anterior ao pescoço. O poço é a guelra. O poço é a goela. O poço é o esôfago. O poço é o cu. O seu olho comeria o nosso olho se o olhássemos no olho. Não olhem no olho do poço, avisaram. Fomos ver o poço. O olho dele, um olho só, é cego, parado. É uma garganta. O olho sonha com o centro da terra, onde o fogo derrete as pedras, mas a boca quer apenas beber a água mais próxima. A espécie de silêncio que é o poço é diferente do silêncio que a pedra é, e o fundo do mar é outro tipo de silêncio, e há almas humanas que podem ouvir um tipo de silêncio, mas sobre o que se passa dentro de um peixe, não sabemos nada. O polvo temeria o poço. As enguias se perderiam. As aranhas olham de soslaio. Os pássaros nem pensam nisso. Caranguejos não passam perto. Palácio perfeito nos sonhos do suicida. Desaparecer sem perceber que levou consigo a carta de despedida. O poço bebe a pena, a vingança. O poço bebe tudo que há nos bolsos, bebe os vestidos, os anéis, o paletó, os cabelos. Está sempre acordado e, ao mesmo tempo, está sempre dormindo. Fomos ver o poço, depois fomos ao museu, tomamos banho e, mais tarde, saímos para jantar. Gente, com essas duas leituras incríveis, luminosas, Zélia Duncan e Eucanã Ferraz, a gente encerra por aqui. E agradecer a todos vocês, agradecer a Isa, todo mundo da FLIT, agradecer Eucanã, Zélia. Valeu, Leonardo, obrigado, Valeu. muito obrigado. Muito obrigado.